Boa noite a todos que estão aí, e creio que tem outros que vão chegar. Vocês estão agora acompanhando o treinamento do Papo Digital. E hoje eu fiquei assim muito contente porque eu quero hoje ensinar algo para vocês aqui que eu considero uma coisa muito interessante, considero algo que realmente tem valor, tá? E eu acho particularmente assim que uma coisa que pode ajudar muito vocês, talvez uma sacada que alguns ainda não tenham feito. Eu confesso para vocês que eu fiz um balanço há um tempo atrás acerca de uma situação minha e eu consegui constatar que usando isso eu tive muito mais resultado do que sem usar. O que é? Sobre o que eu vou falar? Sobre a questão de se ganhar dinheiro em modo de piloto automático, né? Como que isso é possível? Como pode acontecer isso? Primeira coisa que eu acho assim muito importante, eu vou colocar agora aqui um quadro branco para que eu possa desenhar para vocês, tá? Eu acho assim, ó, que a primeira coisa que se deve fazer é o seguinte: você tem que ter um produto. Deixa eu colocar aqui a cor. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Você não tem como você colocar, vamos dizer assim, todo um mecanismo para você começar a ter resultado sem você ter um produto. Tá? Não existe como, não tem essa possibilidade. A única forma que você tem é de ter um produto. Ou você tem um produto que é teu, certo? Ou você tem um produto de afiliado, no caso. Tá? Um produto ao qual você se afilia. Essa é a primeira coisa que você tem que ter. A segunda coisa, que eu considero algo assim muito importante, é a lista. Tá, pessoal? E agora, mas Douglas, eu tenho que fazer essa lista. Como é que eu vou fazer essa lista? É disso que eu vou tratar hoje também, tá? E eu vou tratar a questão dessa mecânica para você fazer o produto, para você, não para fazer o teu infoproduto, o que eu digo, mas para você ter muito bem planejado essa questão do produto, da lista, e aí, consequentemente, depois de você ter esses dois primeiros, você vai fazer o quê? Aí você vai ter aquilo que eu chamo de piloto automático. Como é que você vai fazer isso? Só que assim, para você ter um piloto automático, você vai ter que ter o seguinte. Antes disso, você vai ter que ter, vamos botar aqui 3.1, um autoresponder. Muitos aqui sabem o que é o autoresponder, alguns aqui ainda não sabem, alguns ainda não fizeram seu próprio autoresponder, não foram atrás de configurar, etc. Tá? Eu aconselho você a fazer o seguinte, eu aconselho você a ter um autoresponder que, na minha opinião, é um dos melhores, tá, que existe, que é o Egoi. Tá? Na minha opinião, o Egoi é um autoresponder muito bom. É um autoresponder que você ele é gratuito até 500 contatos. Vou colocar aqui, ó. Gratuito até 500 contatos. Tá? O Egoi ele é gratuito até 500 contatos, então você pode tranquilamente fazer o teu autoresponder lá no Egoi.
tendo uma lista pequena e com uma lista... E assim, gente, uma coisa que eu quero deixar bem claro para vocês é assim, tamanho de lista não importa, tá? O que importa é o que eu vou explicar hoje, a questão do piloto automático, é a questão da programação do autoresponder, é a questão de tudo isso. Tá? Você não, eu não quero que você pense aqui que eu vou ter uma lista de 5 mil pessoas, 10 mil pessoas, eu vou ganhar 30 mil por mês. Não, não funciona assim, não funciona dessa forma. Não é o tamanho da lista, mas a forma como você trabalha essa lista é que faz com que você ganhe teu dinheiro, tá? Para ser bem sincero para vocês, proporcionalmente eu tô ganhando menos dinheiro agora, que minha lista tá com 2 mil, 3 mil pessoas, do que antes quando tava com 300, 500 pessoas, tá? Então uma lista pequena, só que bem cuidada, bem tratada, é uma lista poderosa. Agora eu vou explicar para vocês como é que é essa questão do piloto automático. Bom, primeiro eu vou falar da questão do produto, como eu falei antes, né? Produto, ou você tem um, ou você se afilia a um produto. Mas tem que ser um produto, tem que escolher algo que seja do teu nicho, tu não pode ficar pulando de galho em galho. Isso não é bom, porque isso não gera foco. E quando você não tem foco, você perde, você sai perdendo, tá? Então primeiro tu tem que definir muito bem isso, definido o produto, definido o teu nicho, tudo certinho. Beleza, agora vamos para a captação da lista. Captação da lista, tu vai captar ela através de uma isca digital, aquilo que a gente conversou. Tá, vou colocar aqui. Tá? A isca digital é responsável por trazer essa lista. Essa isca digital pode ser uma isca digital tua ou pode ser uma isca digital de uma outra pessoa, um infoprodutor, enfim. Tá? Tu pode fazer da forma como você quiser. Mas você tem que ter um material para oferecer para essa pessoa. Terceiro, a questão do piloto automático. Como é que vai funcionar isso? Eu vou abrir aqui um próximo quadro para mostrar para vocês isso. Vou fazer da seguinte forma. Imaginem o seguinte. Um relacionamento teu com o cliente, com o teu lead, imagine ele como sendo essa linha que está aqui desenhada. Tá? Agora eu vou fazer aqui alguns objetivos, certo? Imagine o seguinte. Imaginem que cada... eu vou colocar esse ponto aqui. Vou colocar outro ponto aqui. Vou colocar esse ponto aqui. Agora imagine comigo o seguinte. Imagine que nós começamos aqui e terminamos aqui. Na verdade isso daqui nunca termina, né? Então vou botar dessa forma. Esse primeiro aqui, eu vou fazer ele da seguinte forma. Eu vou dar o nome de e-mail de entrega da isca. Esse daqui. Então esse primeiro e-mail é o e-mail de entrega da isca. Vamos imaginar que essa linha é o teu relacionamento com o teu lead, como eu falei. E cada ponto desse é um e-mail que você envia para o teu lead. O que vai acontecer? O primeiro e-mail é o e-mail da entrega da tua isca. Né? Se você prometeu para ele um curso gratuito de alguma coisa, um e-book, um vídeo, seja lá o que for, esse e-mail que vai ir depois do agradecimento, de ele ter se inscrito e tal, né, esse e-mail de agradecimento no caso,
é o e-mail da entrega da isca, o e-mail que vai agradecendo, perdão, tá? Esse e-mail que vai agradecendo é o e-mail da entrega da isca. É onde você vai dizer, olha, obrigado por se inscrever no meu curso gratuito, ou obrigado por ter dado teu nome para fazer esse download, né? Aqui está o teu e-book, o teu vídeo, o teu treinamento, ou sei lá o que. Certo? Então esse é o e-mail que vai entregar aquilo que você prometeu para ele. Só que aí, beleza, aí depois você tem que ter um relacionamento. O que muitas pessoas pecam é no seguinte, e eu já cometi esse pecado, tá gente? Eu tô aqui falando de algo que eu já passei por isso, e eu já vivi os dois lados da moeda. Então o que acontece? Quando muita gente dá o primeiro e-mail, o e-mail da isca, esse lead está quente, porque ele acabou de baixar o material teu. Aí, depois, o que acontece com esse lead? Ele não recebe mais nenhuma dica, mais nenhum conteúdo, esse lead vai se esfriando. Então, se esse lead acaba esfriando, o que acontece? Acaba acontecendo isso daqui. Acaba acontecendo isso daqui. O lead... Opa! Deixa eu apagar aqui, pessoal. Ixi, apaguei tudo. Apaguei tudo. Fiz besteira. Fiz besteira. Vou desenhar de novo aqui, tá, gente? Vou desenhar de novo. Fiz besteira aqui. Perdão, pessoal. Então, como eu estava falando, esse daqui é o relacionamento de você com o teu cliente. Com o teu prospect. Teu lead. Vamos lá. Esse daqui é o e-mail de entrega da isca. Ok, que você entregou a isca. Se você não tiver um relacionamento com esse cliente, como eu falei, isso daqui vai cair, tá? Vai cair. Agora, se você tiver um relacionamento, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Eu experimentei dar Ctrl Z, mas daí no fim eu já tinha apagado e acabou. Então agora eu vou tomar mais cuidado aqui. Então se você fez deu um e-mail para esse cliente, para esse lead, deu algo para ele de valor, ele está esperando mais. Ele está esperando mais. E se você não mantém ele, o que vai acontecer? Isso vai cair. Você não vai ter mais esse relacionamento. O que vai acontecer? Você não vai conseguir efetuar a venda, você vai ter um lead frio, e aí com o lead frio, o que acontece? Ele não abre mais os e-mails, você não tem mais uma boa taxa de abertura, e quando você precisar vender alguma coisa para ele, esquece. Tá? Então o que tem que fazer? Você tem que fazer o seguinte, você tem que ter o e-mail da entrega pronto, e depois desse e-mail de entrega, você vai fazer o quê? Você vai pegar e vai programar vários e-mails, esses e-mails aqui, tá? São e-mails ó. Então, que e-mail que é esse daqui? Então, deixa eu botar aqui em cima. Eu vou botar uma legenda aqui, tá, pessoal? Para vocês poderem entender. Então, esse daqui são e-mails com conteúdo programado. Certo? E esse daqui, como eu falei, é o e-mail da entrega da isca.
tá? E depois disso, você vai ter um outro e-mail que vai ser o qual? Prestem atenção, tá? Que vai ser esse e-mail aqui. Que é o e-mail de venda, tá? O que vai acontecer? Tu vai começar um relacionamento com ele. Aí você vai mandar lá, programar no autoresponder, de preferência tipo um e-mail por semana. Você vai programar no autoresponder para mandar essa semana um conteúdo lá falando, sei lá, de como usar melhor a ferramenta de e-mail marketing, se for o nicho de marketing digital, né? Aí na segunda semana tu vai dar uma sacada sobre os assuntos que ele deve colocar no e-mail, quais os assuntos que mais chamam a atenção, e vai gravar um vídeo sobre isso e vai colocar no e-mail também. Aí no terceiro e-mail tem lá um e-mail falando de uma outra sacada, uma outra dica, quarto e-mail também, o quinto e-mail também. Chega o sexto e-mail, ou o sétimo, tá? Pode ser 6 ou 7, mas sempre mais do que 6 ou 7, tá? É bom, certo? Aí, o que vai acontecer? Nesse e-mail, você preparou, o que você fez? Você preparou um e-mail após o outro, tá? Para que você chegasse no e-mail de venda. Só que aí tem uma grande sacada, tá, pessoal? Tem uma grande sacada. Esse e-mail de venda, esse e-mail de conteúdo programado, você tem que, aqui ó, eu vou colocar falar, para vocês entenderem. De a mais ok. E agora aqui ó, agora vocês vão entender. Aqui, essa é uma grande sacada, tá? Você vai fazer o quê? Nesses e-mails aqui, você vai falar de A, B e C. Né? Então, por exemplo, você vai fazer o quê? Na semana 1 tu vai falar de ferramenta de e-mail marketing. Na semana, aí você vai dar dicas, você vai dizer, abordar alguns problemas que as pessoas têm ao usar a ferramenta de e-mail marketing, o fato de não saberem, de terem problema com configuração, tal, etc. Aí na outra semana você vai falar de como escolher um bom domínio, por exemplo, certo? Aí, legal, tá, para colocar o blog, enfim, para fazer as páginas de venda, etc. Na terceira semana tu dá a dica de como usar da melhor maneira o encurtador de links. Aí, depois lá no e-mail, digamos que isso é A, B e C, o e-mail de venda, o que você vai fazer? Você vai abordar um produto que tenha totalmente a ver com o assunto do A, do B e do C. Vocês estão entendendo? Estão entendendo? Então você vai pegar, você vai dar caminhos, é como se você fosse colocando migalhas de pão para que ele possa juntar as peças, é como se fossem peças soltas de um quebra-cabeça. Então ele vai juntar essas peças, quando chega no final, ele pega todas essas peças e vê que ele tem um problema a ser resolvido. Aí ele olha para você, para o teu e-mail de venda, e você diz assim, bom, lembra daquele problema que eu te apresentei no e-mail 1, no e-mail 2, no e-mail 3, 4 e no 5? Então, eu vou te dar agora aqui a solução, porque eu criei um produto, ou eu tenho um produto que te ensina, de uma forma mais avançada, a usar isso, isso, isso e isso, que eu mencionei nos outros e-mails, tá? Uma outra dica muito importante, eu vou anotar essa aqui também, tá? Para vocês não esquecerem. Uma outra dica importante. Amarre
os e-mails com continuação. Se você puder fazer isso, vai ser muito legal. Porque você vai fazer como? O e-mail 1, o que você vai fazer? Você foi lá, contou uma história, falou de alguma dica, falou de alguma coisa. Aí no final do e-mail você fala assim, e no próximo e-mail, no e-mail da semana que vem, porque daí o que você está fazendo? Você está estabelecendo um relacionamento com essa pessoa, certo? Então você chega para ela e fala assim, não, no e-mail da semana que vem, eu vou te mandar tal dica, eu vou te falar tal coisa. Porque aí você faz o quê? Você cria uma expectativa na pessoa. A pessoa vai ficar doida para receber o e-mail na semana que vem. Você está entendendo? Então você cria essa expectativa. Quando você cria essa expectativa, isso vai gerar uma abertura maior do e-mail na semana posterior. Tá? Eu estou aconselhando a fazer um por semana, mas tem gente que faz 2, 3 por semana e funciona. Então, na verdade, você tem que achar o ponto de equilíbrio de relacionamento com a tua lista. Tá? O que você tem que fazer? Você tem que fazer o seguinte, você tem que fazer... Isso é uma coisa muito importante que vocês vão ter que fazer, tá? Vocês têm que escrever pelo menos 30 e-mails. Assim, de 20 a 30. Vou botar de 20 a 30 e-mails com conteúdo. Por que isso? Escrever de 20 a 30 e-mails com conteúdo. Porque você vai programar eles no autoresponder para ir um a cada 3 dias, ou a cada 4 dias, ou a cada uma semana. Enfim, como você for programar, eu aconselho uma semana, que é o melhor, tá? E aí você vai fazer o quê? É ruim, as pessoas não sabem, vamos dizer assim, não é que não sabem, elas esquecem, eu sei porque eu já passei por isso. Você esquece de escrever o e-mail da outra semana, tá? E o complicado é que assim, quando você esquece, aquele lead vai esfriando. Então você esqueceu naquela semana, o lead esfria. Você esqueceu na próxima, esfria mais ainda. Quanto mais você vai esquecendo, mais vai esfriando. Você tem que ter um bom relacionamento com a tua lista. Se você não tiver um bom relacionamento com a tua lista, ela não vale de nada para você. Não vale de nada. Eu sou bem sincero para você. É melhor você tirar as pessoas da lista e fazer uma nova lista, porque não vai te valer de nada ter pessoas na lista que não querem ouvir ou que não estão abrindo os teus e-mails, tá? Não adianta absolutamente nada. Então você tem que fazer o quê? Escreva pelo menos de 20 a 30 modelos já de e-mails pronto com conteúdo. Então você vai ter que pegar e fazer o quê? Vai ter que pesquisar, vai ter que fazer vídeo, fazer conteúdo, produzir conteúdo como se você estivesse produzindo uma matéria de blog, enfim, varie nesse conteúdo também. Uma outra dica, tá? Varie. Então faça o quê? Varie. Eu vou colocar aqui o conteúdo com artigos do blog, vídeos, que mais? Áudio, se você quiser, texto, etc. Tá aqui. Então varie o conteúdo desses e-mails da melhor maneira possível que você puder. Porque fica uma coisa... relacionamento é assim, quando não há uma coisa diferente, ele fica monótono, fica chato. Então você sempre tem que estar dando alguma coisa de diferente para o teu lead, para que ele possa te seguir. Tá? E fazendo assim, dessa forma, o que você faz? Imagine comigo o seguinte... Cada pessoa que entrar na tua lista, aí é que está o pulo do gato, tá? Eu já vou abrir para
para perguntas, tá, pessoal? Para que vocês possam perguntar. O treinamento nosso de hoje vai ser curto, porém é um treinamento poderoso e vocês podem perguntar depois o que vocês quiserem perguntar acerca disso. Mas se vocês colocarem em prática isso que eu tô falando aqui, vocês vão ter muito resultado, tá? De verdade. Demora um pouco para ter resultado? Demora. Demora aí. Se você for colocar um e-mail por semana, vai demorar de 5 a 6 semanas, um mês, 2 aí para tu começar a ter resultado. Só que tu vai ter, entendeu? Tu vai ter resultado. Então é interessante que você faça isso, deixe preparado para que cada pessoa que entrar, toda vez que a pessoa está entrando na tua lista, ela está entrando num funil. É isso que a gente chama de funil de vendas. Isso também é considerado um funil, né? O funil é algo que vai selecionando as pessoas para chegar num ponto e vender para essa pessoa. Então você estabelece um relacionamento, você gera toda uma produção de conteúdo para que essa pessoa fique abastecida durante um tempo e depois você vem fornecendo a solução para ela de acordo com aquele conteúdo que você já forneceu, tá? Então, por exemplo, se tu trabalha na área de emagrecimento, você vai fazer o quê? Você vai pegar, se você trabalha na área de emagrecimento, você vai fazer o quê? Você vai pegar e você vai falar, por exemplo, de dieta num e-mail, aí depois no outro você vai falar de sobremesas aí, que a pessoa pode fazer que são low carb. Você pode, no outro e-mail, você pode falar, por exemplo, de atividades físicas que ela pode fazer sem ter que ir para academia, como corrida e tal, vai informar para ela quantas calorias ela gasta com 15, 20 minutos de corrida, tal, não sei o que. Enfim, tu vai fazer todo um rodeio. Quando chegar lá pelo quarto, quinto e-mail, você vai fazer o quê? Você vai chegar e vai dizer, e se você quiser, eu tenho um produto que eu compilei todas as dietas, inclusive aquela que eu mandei para você no e-mail anterior, também está lá dentro, tá? Todas as dietas que eu juntei nesses 5 anos, sei lá, de atividade que eu tenho lá todas as dietas, tem várias e várias sobremesas, tem mais isso, mais aquilo, tem mais um bônus também, que é uma avaliação física pela internet que a gente faz, enfim, mas aí tem toda uma cartela de treinos para você saber o que você pode fazer, o que você não pode, qual é o treino melhor para o teu tipo físico, tal. Enfim, você vem daí amarrando toda aquela solução, tudo aquilo que você falou nos e-mails anteriores com a solução no e-mail final, tá? Então isso é um perfeito funil de vendas. Você vai fazendo todo o conteúdo para preparar a pessoa para venda. Ela não sabe disso, você sabe. Eu não sei quantos aqui já assistiram aquele filme. Agora eu não lembro do nome do filme, mas é um filme que tem 4 pessoas, que são 3 homens e uma mulher, eles são ilusionistas, e eles fazem umas ilusões que é muito legal, é algo assim bem interessante. Que eles estão sempre um passo, e tem uma pessoa que está atrás deles para descobrir como é que eles estão fazendo aquilo. E quando a pessoa acha que chegou e descobriu como é que eles estão um passo à frente daquela pessoa. Então eu acho muito interessante o filme. Eu agora esqueci qual é o nome, mas eu vou pegar para vocês. Só um instantinho. Lembrei do filme, é Truque de Mestre, tá? Truque de Mestre, deixa eu colocar aqui no chat. Assistam esse filme que vocês vão entender do que eu estou falando. Do fato de estar sempre um passo à frente. Fazer esse funil de vendas é estar não um passo, mas é estar 7 passos, 6, 7, 8, 10 passos à frente do teu lead. Então quando ele acha que você está falando de alguma coisa, você já está lá na frente planejando e vender algo para ele. Você pode fazer, sabe o quê? Você faz assim, ó. Você pode, por exemplo, programar para 5 semanas depois você oferecer um produto que fale de geração de listas, né? Por exemplo, meu produto. Aí outras 5 semanas depois tu oferece um produto que fala de como fazer, de como lidar com e-mail marketing,
escrever bons e-mails, configurar a ferramenta, utilizar todo o recurso que ela tem a oferecer e tal, etc. Aí, depois, passa mais 5, 6 semanas, você vai preparando a pessoa para vender um outro produto na área de Facebook, por exemplo. Por exemplo, só que assim, ó, uma outra coisa, o único produto que funciona para vocês colocarem nesse funil são produtos com lançamento perpétuo. São produtos que estão à venda sempre. Não tem como colocar nesse funil um produto, por exemplo, que abre o carrinho, depois fecha, abre o carrinho, depois fecha. Não dá para colocar produtos aí que não estão em lançamento contínuo, né? Que uma hora estão à venda, outra hora não estão. Tá? Então você tem que fazer um funil com produtos que estão à venda sempre. Então a minha dica é: procure produtos que estão à venda sempre. Até uma das novidades que eu tenho para contar para vocês hoje é essa: o curso de criação de listas versão 1.0, que é uma versão que eu vou deixar como front-end. Vai ser um curso que, assim que eu tiver a versão 2.0, ele vai ficar como versão perpétua. Tá? Na verdade ele já está, né? Ele já está. Tanto que se qualquer um de vocês quiser vender, tá lá para vender. Mas eu vou deixar ele em versão perpétua e vou ter um outro curso que vai ser lançado esporadicamente daí, tá? Então, porque daí o que entra em versão perpétua, aí você tem condições de, cada pessoa que entra na tua lista, você vai preparando ela para chegar na venda daquele curso. Então é uma venda feita 1 a 1. Vocês estão me entendendo? Eu vou falar um balanço aqui que eu fiz para vocês, tá? Que realmente assim foi algo que me deixou bastante como é que eu vou dizer, impressionado mesmo, né? Eu acho que esse é o termo, tá? Que foi o seguinte: na época que eu tinha o autoresponder, que eu tinha uma sequência de e-mails que eu acabei tirando a minha sequência e tal, acabei fazendo lançamentos esporádicos, vários lançamentos relâmpago que eu fiz aí e tal. Na época que eu tinha os meus e-mails, eles tinham uma abertura, tá, que ia mais ou menos em torno aí de 45 a 97%. Era uma abertura incrível, tá? De 500, 600 contatos no início, quando eu tinha. Nossa, quando eu tinha 500 contatos, a abertura era de 80, 90%, era incrível. Até eu chegar nos 1000, 1000 e pouco ali, mas foi... O que aconteceu? Não é porque eu cheguei nos 1000, é porque o meu autoresponder, o autoresponder que eu havia programado, tá? Ele era para 5 mensagens, eu programei só 5. O que aconteceu? Eu acabei mudando também de ferramenta, isso é muito ruim, porque daí quando você muda de ferramenta, você acaba com toda aquela programação do autoresponder, né? Isso é ruim, isso é péssimo. Por isso que é bom você ter uma ferramenta confiável, né, para você fazer isso. E o que aconteceu? Quando eu mudei de ferramenta, aí eu acabei perdendo isso e tal. E a minha abertura começou a baixar cada vez mais. Por quê? Porque tinha semana que eu acabava não fazendo conteúdo, né? Tinha semana que eu acabava não mandando material para a lista e tal. E isso baixou drasticamente a minha abertura, tá? Baixou assim de 35, 45 que era antes no Egoi. Quando eu cheguei no MailChimp, baixou, foi para 25, 20, 18, às vezes 15, aí voltava para 35, 30, 20, no máximo, né? Mas antes eu tinha até 97%. Então eu comecei a fazer um balanço e ver que na época que eu tinha esse autoresponder programado, eu tinha uma abertura fantástica de todos os e-mails. Quando o autoresponder não estava mais programado, caiu drasticamente. Então se vocês tiverem um funil programado no autoresponder, mas eu estou falando de pelo menos 20 e-mails, porque assim, 20 e-mails dá 20 semanas, gente. 20 semanas dá brincando 5 meses. Pô, 5 meses é tempo pra caramba pra você vender
pelo menos uns 4, 5, uns 3 ou 4, 5 produtos por aí, entendeu? Então, e tá sempre entrando venda. Quanto mais gente vai entrando na lista, mais venda vai gerando, tá entendendo? Porque o pessoal tá entrando nesse funil, e aí vai gerando venda, tá? Então vocês, esse é o grande segredo que o pessoal tem para colocar todo o negócio em piloto automático. O que você vai precisar? Você, claro, vai precisar ter uma squeeze page, você vai precisar de um autoresponder programado que te faça esse autoresponder de preferência gratuito. O Egoi, ele tem um autoresponder dele gratuito para até 500 contatos. O MailChimp é só pago, tá? O autoresponder no MailChimp é pago, então não dá para fazer no MailChimp. Eu aconselharia fazer no Egoi. Claro, o melhor de tudo é você ter a tua própria ferramenta de e-mail marketing, tipo o que eu tenho agora, né? Aqui eu tenho agora, eu faço, por exemplo, inclusive, se eu adicionar pessoas naquela lista que está programado o autoresponder, aquelas pessoas que foram adicionadas começam a receber aquele autoresponder, né? Então isso também é bem legal, é interessante para funcionar dessa forma, porque às vezes você quer importar, né, a lista. Tá, pessoal? Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir para perguntas, para que vocês possam perguntar e eu possa estar respondendo aí as perguntas de vocês, tá? Podem começar a perguntar, se alguém quiser perguntar no chat falando, pode me dar um toque aí e que eu abro, tá? Vamos lá, Christian, quantos e-mails o Egoi permite no autoresponder? Então, Christian, até 500 contatos. Envio de e-mail é ilimitado, tá? No Egoi. No Egoi o envio de e-mail é ilimitado, você envia quantos você quiser, só que é até 500 contatos. Então você não pode enviar para mais do que 500 pessoas na tua lista. O próprio programa de autoresponder. Então, o que é um programa de autoresponder? Eu vou dar uma dica para vocês aqui. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o Egoi para mostrar para vocês como é que ele funciona. Enfim, eu tenho uma aula, um vídeo sobre o Egoi que eu vou ver se eu disponibilizo para vocês, tá? Mas se eu não me engano também o Jax tem uns vídeos a respeito do funil de vendas no Egoi e no MailChimp, se eu não me engano, né, Jax? Então, dá para vocês olharem também a do Jax e etc. Tá? Mas eu vou dividir minha tela com vocês aqui. Deixa eu dividir aqui. Mas podem perguntar, pessoal. Estou aqui agora para responder vocês. Enquanto eu vou abrindo aqui, né? Enquanto eu vou vendo para abrir. Gerson falou, bom, aí tudo bem, eu não havia entendido a sua colocação, eu achei que você teria um programa em que não precisasse uma plataforma dessa, eu tenho 2 plataformas nas quais trabalho. Ah, beleza. Ótimo. O importante, tá, gente, é vocês terem... é bom ter várias contas, tá? Em várias plataformas, porque se alguma der algum problema, algum tipo de problema, você se garante. E eu posso dizer que eu tenho experiência nisso, né? Até já tive problema aí, todos sabem, com o MailChimp e olha, eu quase que fiquei sem solução. A sorte que teve um amigo meu aí, o Jax, que deu um socorro aí, deu um help na hora que eu estava fazendo meu lançamento, mas eu acabei eu não tinha outros. Eu tinha até 2, mas eles estavam inativos, então programas de autoresponder. É interessante você ter umas 2, 3 contas diferentes, porque se der um problema numa, você consegue enviar da outra, etc. Né?
mas mesmo assim aconselho escolher bem uma plataforma boa, tá? Para que vocês possam ter aquela plataforma de confiança e trabalhar em cima daquela plataforma, não ficar trocando, que é muito ruim para essa função ficar trocando, tá? Deixa eu entrar aqui. Aqui, ó. Vou dividir minha tela com vocês. Vocês devem estar vendo a minha tela. Acho que agora, deixa eu ver. Tá demorando um pouquinho. Enquanto isso, podem perguntar, tá, gente? Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito, por favor, perguntem. Christian perguntou, Douglas, o GetResponse é mais ou menos confiável que o Egoi? Eu prefiro, assim, depende, né? Na verdade, o Egoi nunca me deixou na mão, tá? Nunca me deixou na mão. Eu tive no Egoi uma abertura baixa agora nas últimas campanhas, mas é porque eu acho que os e-mails foram importados e aí por isso que ele não me deu uma abertura lá muito boa e também porque a lista já não estava muito quente, tá? Mas eu acredito no seguinte, que o GetResponse é uma ferramenta muito boa, bem poderosa também, tá? O bom do Egoi é que ele é todo em português. O GetResponse também agora é em português. São duas ferramentas fantásticas, tá? São duas ferramentas fantásticas. Eu aconselho a que você quiser usar, para mim tanto faz. Bom, eu estou aqui na minha conta do Egoi, e aqui ó, eu vou criar uma campanha, só para vocês verem como é fácil. Ó, e-mail. Vou pegar aqui um modelo que eu salvei. Pegar um qualquer aqui, só para vocês verem, terem uma noção. Ó, vou deixar assim mesmo, sem título. Agora eu vou vir aqui em publicar, enviar. Aí ele pede para analisar. Ó, eu tenho aqui, ó, eu tenho a opção de fazer o seguinte. Se eu quiser, eu crio uma campanha para enviar, agendar agora, tá? Eu envio uma campanha de autoresponder, tá? Que é o quê? O que é o autoresponder? Ela reage a uma ação. Então é assim, ó, quando o subscritor se inscreve na lista via formulário ou API, depois da ação o que acontece? Depois de quantos dias? Então eu posso botar para depois de 7 dias que ele escrever, ele vai receber esse e-mail, tá? Depois de 7 dias. Qual é a minha lista? Aí eu tenho aqui algumas listas, tá? Aqui inclusive tá as listas de alguns dos afiliados e tal, para os envios que eu fiz do último lançamento, né? Que eu enviei para as listas individuais de cada um deles, tá? E aqui, se tiver algum segmento, eu coloco no segmento. E prosseguir com o envio, certo? Então eu posso programar dessa forma aqui. Outra forma que eu posso programar é essa forma aqui, ó, enviar, agendar. Então eu posso agendar o envio. Eu posso vir aqui por data e colocar cada um eu programo para uma data específica, entenderam? Então daí vai para aquela lista que eu escolhi naquela data específica. Por exemplo, e-mail de campanha de Natal, Ano Novo, de sei lá o que. Mas o mais interessante é esse daqui, tá? É desse daqui que eu estou falando, tá? Esse daqui é quando você vai colocar. Aí o segundo e-mail, que é o da segunda semana que ele vai receber, você vai fazer o quê? Você vai vir aqui e vai colocar
14 dias depois, tá? O terceiro e-mail, depois que ele se inscreveu na lista. O terceiro e-mail vai ir para ele depois de 21 dias. O quarto e-mail vai ir para ele depois de 28. E assim você vai somando os dias, né, e vai colocando aqui, tá? Então é bem fácil, bem simples de fazer isso. É bem tranquilo, tá, gente? Ok. Olá, Douglas. O Celso perguntou o seguinte. Olá, Douglas, uma dúvida. Quando o lead da lista passa por todos os e-mails, digamos assim, pela esteira de e-mails sem comprar, o que acontece? O lead é descartado ou posteriormente ele volta na fila novamente? Não, esse lead ele vai passar por toda a fila, né? Então você vai fazer o quê? Você vai pegar, vai colocar esse lead aí, ele vai estar na fila, vamos colocar da seguinte forma, né? Você fez lá você fez lá um autoresponder que tem programado 30 e-mails, certo? Aí, o que vai acontecer? Esse lead que entrou nesse autoresponder, ele vai receber esses 30 e-mails. Depois que ele receber esses 30, aí você vai ter que nutrir ele com outros e-mails, mas você tem que pelo menos, eu aconselharia, gente, assim, a fazer o máximo que der, assim, tipo, se você puder fazer 50, faça 50, tá? Mas é interessante pelo menos fazer uns 30, por quê? Se você fizer 30 e-mails, você mantém um relacionamento muito longo e duradouro com ele. Muito longo e muito duradouro. Então vai ser algo bem interessante, porque assim, você vai aproveitar ele, você vai vender para ele, né? Se tu não vender no primeiro mês, ou no segundo, ou no terceiro, você vai vender no quarto. Em algum momento você vai vender, porque você vai oferecer, você não vai oferecer produto todo o e-mail. Os e-mails são assim, a cada 5, 6 que tu dá, tu vende alguma coisa. Então, eu aconselharia pelo menos 7. A minha regra é 7, a que eu uso, tá? Então, 7 pessoas, depois de ter 7 pessoas, aí sim, daí eu vou para o 8º e-mail, que é o e-mail de venda. Entendeu? Então eu aconselharia ter pelo menos 7 pontos de contato para depois tentar vender alguma coisa. Então imagine comigo o seguinte, você manda 7 e-mails, depois tenta vender. Aí o cara não comprou, certo? Aí ele vai ter um 9º e-mail. Aí ele vai para o 9º, 10º, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º. Chega no 16º, tu oferece outra coisa para ele. Digamos que ele não compre ainda. Aí ele vai lá, mais 7 e-mails. Vai chegar uma hora que ele vai comprar, entendeu? Claro que isso não é garantido, né, para todos, mas tu tem chances maiores disso acontecer. Certo, Celso? Gerson, a dúvida do Gerson. Dei 2 dicas importantes para quem ainda não tem autoresponder. Estão logo acima. Deixa eu dar uma olhada na dica do Gerson. Tá, legal, Gerson. Eu ia falar desse benchmark mesmo, tá? Isso. O benchmark, eles estão com uma promoção agora. Até deixa eu dar o link para vocês do benchmark. Pera aí, só um instantinho. Pessoal, aqui está o link do benchmark. Tá? É uma ferramenta nova que tem agora, eu não testei ainda. Não sei se é boa, se não é. Tá? Então, só testando para saber. Tá? Então aqueles que quiserem colocar link aí, podem colocar sem o... Acredito que sem o www dá para colocar. Tá? Então acredito que dá para colocar aí sem o www. Não sei, tentem colocar o link, se aceitar, beleza. Certo? Mas essa ferramenta aí é uma ferramenta nova agora, eu vi esses dias também. Eles estão com uma proposta interessante, né? Só que eu estava olhando em termos de valores, chega a ser ridículo, assim. O que eu pago $1,80 na minha ferramenta, na deles custaria $100 mensal. $100. É ridículo assim o preço que eu pago na minha ferramenta. É muito pouco pelos meus envios, né?
Legal, o Gerson tá falando aqui, ó, do outro é o Mail Relay. Mail Relay é profissional e funciona, já testei. Legal, Gerson, show de bola. Show de bola. Não, Valéria, eu não estou mais usando. A Valéria está perguntando se eu estou usando o MailChimp. Eu não estou usando mais o MailChimp. A ferramenta que eu estou usando é uma ferramenta minha, própria minha, que é direto pela Amazon. Tá? Os envios vão direto pela Amazon. Então é garantido praticamente o envio. Né? É garantido o envio. A Amazon sem comentários, né, gente? Sem comentários. É um baita de um servidor, garante a entrega de verdade, é muito bom. E eu tenho tido ótimos resultados, as minhas campanhas dobraram a abertura praticamente depois que eu fui para essa outra ferramenta. E ela me deixa enviar até 18 mil e-mails por dia, não, por hora. Por hora. Então é muito boa, muito bom. Então, Valéria, essa ferramenta, na verdade, eu até tentei falar para o pessoal o nome, mas eu não tenho o nome dela, porque na verdade quem fez ela para mim foi o Diogo Nascimento, esse cara aqui, ó. O Diogo Nascimento, ele fez a ferramenta para mim e ele fez um preço especial aí pro pessoal do Papo Digital Afiliados, que para quem quisesse ter essa ferramenta, você paga uma vez para ele configurar e depois você só paga o que você enviar. Aí você tem que ter um cartão de crédito internacional para ter uma conta na Amazon, mas a cada 1000 envios você paga 10 cents de dólar. É muito barato. A cada 10 mil e-mails enviados é $1. É muito pouco, é muito barato, muito barato. E o Diogo, ele abriu a oportunidade para umas 3 pessoas aqui, no máximo, do Papo Digital Afiliados. Eu creio que só uma ou duas já pediram, então deve ter espaço para mais uma ainda pedir. Tá? Ele fez o valor de 597, essa ferramenta aí, para quem quisesse fazer, né, com ele. Então é uma ferramenta que eu estou usando, tem mais uns 5, 6 caras aí no Brasil usando, e é fantástica, fenomenal. Para você ter uma noção, a ferramenta é tão boa que assim, ó, quando eu vou enviar um e-mail, por exemplo, para a lista, vocês sabem que tanto a Weber quanto o MailChimp e as outras ferramentas, se você for enviar um e-mail, digamos que tenha 5 listas, e você quer enviar um e-mail para essas 5 listas, você tem que replicar para cada uma delas. Você tem que enviar o e-mail para a lista 1, depois tem que enviar para a lista 2, depois para a lista 3, 4 e 5. Nessa ferramenta que eu tenho, você seleciona as 5 listas e vai um e-mail para as 5 listas numa vez só e não vai duplicado. Então é a coisa mais maravilhosa que existe. Porque eu vejo, inclusive, tá, grandes players do marketing digital pecando nisso. Tá? Eu vejo grandes players pecando nisso, mandando 3, 4 e-mails iguais para o mesmo e-mail. Por quê? Porque está duplicado. O cara está escrito em várias listas, aí acaba tendo esse problema, né, de eles mandarem duplicado, porque daí eles mandam para cada uma das listas e acaba vindo duplicado. Tá? Então grandes players têm caído nesse erro. E o legal que, no meu caso, com essa ferramenta aí, ela não permite que isso aconteça. Então é muito legal, vai um e-mail só. Independente se tu tiver escrito em 10 listas minhas, vai um e-mail só para você. Um e-mail, só um. Deu. Claro, um e-mail para cada e-mail teu inscrito, né? Se você tiver 3 e-mails teus inscritos, daí normal, daí cada um dos teus e-mails vai receber. Mas o que acontece comigo hoje em dia é que eu, por exemplo, eu tenho um e-mail cadastrado em 3 ou 4 listas de alguns caras. Quando um cara desses me manda um e-mail, vem 2 ou 3 e-mails no mesmo e-mail igual. Por quê? Porque o cara tem que mandar para cada lista. Aí como o meu mesmo e-mail está cadastrado na lista 1, na lista 2, na lista 3, eu acabo recebendo 3 e-mails no mesmo e-mail, né? Meu e-mail A lá, por exemplo, ele recebe 3 vezes o mesmo e-mail
do infoprodutor. Aí não dá, isso é chato, isso dá um mal-estar, vocês estão entendendo? Então isso é fantástico, assim, eu gosto muito dessa função, nessa ferramenta que eu utilizo. Pessoal, o que vocês acharam do treinamento? Quero que vocês me deem a opinião de vocês aí. O que acharam? Me deem um feedback. O que vocês querem saber mais a esse respeito? Ah, uma coisa muito importante. Uma coisa muito importante, tá, gente? Eu estou criando por esses dias agora todo o meu autoresponder, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou programar aí pelo menos uns 30 e-mails, com conteúdo massivo aí de bastante coisa. Aqueles de vocês que quiserem aproveitar desse conteúdo para vender o curso de listas, vocês vão ter mais chance de venda, tá? Mais chance de venda. Porque daí você vai nutrindo a pessoa com conteúdo, chega num ponto, pá, vende para ela o curso de listas. Tá? Então eu vou preparar todo um autoresponder meu para fazer isso. Então aqueles que quiserem se aproveitar desse autoresponder que eu vou fazer, eu vou colocar à disposição dos afiliados que quiserem, tá? Para vocês programarem no autoresponder de vocês para venderem daí o meu curso, certo? Ok, maravilha. Gente, então eu gostaria de saber se tem mais alguma pergunta, o que mais vocês acharam, se tem alguma crítica também a fazer, por favor, me falem, que estamos aqui para melhorar cada vez mais, tá? Que nós vamos encerrar daí o treinamento de hoje para que nós possamos terminar essa gravação. E aí, claro, ela vai ficar disponível depois se vocês quiserem olhar. Ok, a última pergunta que eu vou responder aqui é a do Celso e a do Christian. Celso, Douglas, só mais uma pergunta. O conteúdo do mail a gente pode pesquisar junto ao blog do produtor do produto oferecido? Usar as informações do blog? É uma boa dica, Celso. É bem interessante isso. Só claro, não faz um copy-cola, né? Tenta pegar aquele conteúdo, fazer uma interpretação tua em cima daquele conteúdo, mudar, né, as coisas e tal, e apresentar de uma outra maneira. Não faça um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Christian, quero saber se essa ferramenta integra fácil com um blog que estou criando no OptimizePress. Integra, porque eu uso o Optimize e ele integra perfeitamente com essa ferramenta. Já fiz testes, tá? E já deu tudo certo. Pessoal, então é isso, tá? Eu estou agora aqui trancando o chat. Gente, então é isso. Por hoje é só, tá? Eu gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês aí, em que vocês possam ter sucesso aí. Como eu falei para vocês, eu estou fazendo aí, vou começar a fazer esse autoresponder. Vou começar a fazer esse autoresponder aí do... Alô, pessoal? Alô? Estão me ouvindo? Pessoal, então é isso. Como eu falei para vocês, eu vou começar a construção desse autoresponder para fazer a venda do curso de listas, tá? E aqueles de vocês que quiserem, depois aí eu vou fazer o quê? Quando ele estiver pronto, aí eu vou falar para vocês. Pessoal, ó, tá aqui, ó. Aí eu vou entregar o link para vocês e aqueles que quiserem usar, fiquem à vontade, que a chance de venda de vocês vai ser muito maior, tá? Então, esse é o grande segredo para a gente fazer um trabalho legal em cima da questão de afiliados. Porque tendo o autoresponder, você consegue estabelecer uma conexão e aí você vai nutrindo, chega uma hora você vende, tá? Certo, pessoal? Um grande abraço a todos vocês e até mais, tá? Tchau, tchau. Uma boa noite a todos. Que Deus abençoe. Tchau, tchau.